Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde nós tratamos de assuntos que são voltados para a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós falamos sobre religião, sobre fé e respondemos perguntas que as pessoas encaminham para mim. Respondemos vídeos de internet. Você, inclusive, pode participar aqui no programa. É só enviar um vídeo para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí. Já me segue no Instagram, tá? Mande um vídeo deitado assim, olha, no celular, e eu vou colocar você aqui para participar comigo, tá bom? Hoje nós vamos responder um vídeo de uma pessoa, eu não sei se ele é judeu realmente, ou se ele está no ramo do judeu messiânico, enfim, eu não conheço, mas me mandaram esse vídeo e eu queria fazer uma análise rápida com vocês. Fica com a gente até o final. Muito bem, nós vamos fazer análise de um vídeo que foi enviado para mim. Nesse vídeo tem um senhor dando uma entrevista. Eu não sei se ele é judeu realmente ou se ele é judeu messiânico. Eu digo, é porque existe diferença. O judeu mesmo, que segue a religião e que é judeu, vamos dizer assim, de nascimento, etc., ele não considera o judeu messiânico como sendo um judeu, entendeu? Hoje tem crescido muito, pessoas que nasceram no Brasil, que gostam de algum aspecto do judaísmo e dizem, não, eu sou um judeu messiânico, né? Eles não consideram. Mas enfim, o assunto não é esse. Eu não conheço a pessoa do vídeo, por isso eu não posso afirmar se ele é judeu realmente. Aparece até um site no momento da entrevista, eu tentei entrar nesse site, o site não existe. Então parece ser um vídeo antigo de uma pessoa que eu realmente não conheço. Mas sendo judeu messiânico, enfim, ele veio falar da igreja adventista. Rapaz, a gente consegue suscitar sei lá, o dissabor, ou a gente consegue suscitar aí o descontentamento de todos os lados, né? Mas vamos assistir esse vídeo aí desse judeu e vamos ver o que a gente pode falar sobre os comentários que ele fez. Vamos lá. Então o que acontece? Como essa instituição religiosa do senhor Alberto de São Paulo, ela defende alguns dos mandamentos, defende os 10 mandamentos e alguns dos demais mandamentos, então ela entende que são os 10 mandamentos como lei moral e a outra lei, o restante dos mandamentos seriam mandamentos cerimoniais. Nós sabemos que não é isso. Essa divisão, então, não existe? Não existe. Não existe essa divisão em lei moral e cerimonial. Os 10 mandamentos fazem parte dos 613. Mas como essa instituição religiosa, ela advoga alguns ensinamentos, como, por exemplo, a guarda do Shabat, a lei de alimentação, né? Certo. Excluindo ali os alimentos biblicamente impuros, e mais o dízimo, então ela precisa, aí até é contraditório, porque se a lei cerimonial foi abolida, então por que defender dízimo e alimentação se esses não estão nos 10 mandamentos? É contraditório. É incoerente, como o próprio telespectador nos coloca aqui. No entanto, tenho visto que é uma grande incoerência. Exatamente, não deixa de ser uma incoerência, porque como é que pode ensinar mandamentos, dizer que foi abolida a lei e está ensinando mandamentos dela? Muito bem, muito bem. Vamos responder então a esses questionamentos que foram feitos. Como é que se pode guardar o sábado e não guardar os outros 613? Já fizemos até alguns vídeos respondendo nesse aspecto, mas como é que pode? Você advoga ali o sábado, porque diz, não, está na lei, vocês chamam de lei moral, mas você diz que a lei cerimonial foi abolida, mas vocês selecionam ali para falar sobre dízimo, para falar sobre alimentos, né? Carnes que não se podem comer. Se a lei cerimonial foi abolida, então como é que vocês ainda falam sobre essa questão de dízimo e etc? É uma incoerência. Não tem coerência nenhuma. Tem coerência nenhuma aqui. Primeiro, vamos lá. Dízimos e a questão da alimentação, conquanto estejam futuramente relacionadas às leis de Israel, elas precedem a nação de Israel em muitos anos, em séculos. Tem como mostrar isso na Bíblia?
obviamente, você vai encontrar Abraão devolvendo o dízimo para Melquisedeque. Mas a pergunta, existia a nação de Israel ali? Não. Deus tinha feito uma promessa para Abraão de que faria dele uma grande nação. Mas nem os 12 filhos de Jacó eram nascidos ainda, para daí vir a nação de Israel. Então, a sistematização de leis com aspectos cerimoniais ainda não existia. Isso vai acontecer lá no tempo de Moisés. Então, nós estamos falando aqui de Abraão, ó, séculos antes. Jacó, da mesma forma, quando ele está fugindo da face de Esaú, indo para o deserto e a região de Labão ali, ele diz: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo e me proteger de tudo o que eu receber, certamente eu darei o dízimo. Não havia nação de Israel, não havia sistematização das leis conforme estão escritas em Levíticos, conforme estão escritas em Deuteronômio, ok? Não existia. Mas já existia o dízimo. Então, antes de haver leis regendo aspectos cerimoniais para a nação de Israel, o dízimo já existia. Igualmente, o aspecto alimentar. Você vai, por exemplo, lá em Noé, séculos e séculos antes da nação de Israel vir à existência, Deus ele resolve destruir o planeta Terra e ele chama Noé para construir uma grande embarcação. E no momento em que Noé constrói a embarcação, Deus diz o seguinte para ele, que naquela arca entraria, capítulo 7, verso 2, de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então, aqui está muito claro uma distinção entre animais limpos e imundos. Alguém poderia dizer, não, isso aqui tem que ver com sacrifícios. Eu não me recordo de ter visto nas leis levíticas oferecimento, por exemplo, de gazela como sacrifício, da corça como sacrifício, da galinha como sacrifício, mas são animais que são limpos, tá? Então, assim, a diferença entre animais limpos e impuros não é uma lei para Israel. Israel nem sonhava em existir como nação. As leis com aspectos cerimoniais nem sonhavam em serem estabelecidas para a nação de Israel, quando Deus já tinha dado para Noé e o povo dele naquela época, no caso os filhos de Deus ali, Noé, já sabia uma distinção entre animais limpos e animais imundos. Está aqui, claro. Então, não me vem com essa de que quando a gente fala sobre alimentação e sobre dízimo, você não tem que seguir as leis de Israel. Não, porque estes aspectos já existiam antes, bem antes de Israel existir como nação. Agora, alguns equívocos foram mencionados aqui, não é? Alguns equívocos foram mencionados. Foi mencionado que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que a lei cerimonial foi abolida. É como se nós tivéssemos fechado um pacote assim. Tudo isso aqui, lei cerimonial. Isso daqui, 10 mandamentos, lei moral. Então, tudo aqui é lei cerimonial, isso daqui é lei moral. Todo esse pacote foi abolido, esse outro pacote aqui permanece. Mas desse pacote abolido, a gente vai pincelando alguns aqui para nós. Não é bem assim, não. Tá? Dentro das leis que envolvem cerimônias, nós temos leis com aspectos tipológicos. Então, deixa eu só esclarecer algumas coisas. Primeiro que a gente não acredita em abolição de lei, tá? Isso aí precisa ficar claro. Então, nós acreditamos que, por exemplo, algumas leis que têm aspectos com cerimônias, matança dos cordeirinhos no santuário e outras leis que regiam o santuário, elas eram tipológicas. Então, nós temos uma sombra que aponta para uma realidade maior. Agora, vai ser difícil explicar isso para um judeu que não crê em Jesus Cristo como sendo o Messias, que aquele cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, fica meio difícil eu explicar para ele tipologia, não é? Mas, como adventistas, nós acreditamos que não é que aquelas leis, elas são,
foram abolidas, elas não prestam, elas foram jogadas no lixo. Porque se coloca mais ou menos dessa forma. Não. Essas leis, elas tinham um aspecto didático. Veja, eu estou falando das leis com aspecto cerimonial, por exemplo, que existiam ali no santuário. Elas tinham um aspecto tipológico, então elas apontavam para algo maior. As festividades judaicas também elas apontavam para uma realidade maior. A Páscoa não é só uma festa para Israel, não. Nós acreditamos que a Páscoa não é uma festa de foi abolida essa festa, não precisamos dessa festa mais. Não. A Páscoa celebrava a passagem do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. Ótimo, maravilha, saída deles do Egito, indo em direção a Canaã. Em Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, nós também somos libertos da escravidão, não do Egito, mas do pecado, e estamos caminhando para Canaã, a Canaã celestial. Então, não é uma coisa de, isso aqui foi abolido, não, é que a sombra encontrou a realidade, e no encontrar a realidade, ela atinge o seu ápice, a sua forma mais incrível, mais ampla, a sua forma perfeita. Então nós temos, dentro das leis que envolvem cerimônias, essas que têm aspectos tipológicos. Nós temos também, dentro das demais leis de Israel, que Deus estabeleceu para o seu povo, coisas relacionadas à saúde, aspectos de saúde. Então não é que nós temos lei moral e lei cerimonial e vamos fazer... Não. Nós temos as leis de Deus, e conquanto os judeus não façam diferenciação entre as leis, para ele tudo é lei, eu não tenho problema com isso, não. Nós também acreditamos que tudo era lei de Deus, não acreditamos assim, Deus mandou, mas isso aqui não serve, não presta. Não, se Deus ordenou, estava válido. Agora eu preciso ser inteligente o suficiente para saber quais dessas leis têm um aspecto tipológico, quais têm um aspecto civil, quais têm um aspecto dietético, quais têm um aspecto moral. Então, nós acreditamos que, de fato, Deus deu todas as leis. Agora, estas leis, elas têm aspectos diferentes. E tendo aspectos diferentes, essas leis necessariamente precisam ser compreendidas dentro daquele aspecto. Por exemplo, em Israel, Deus deu leis para a escravidão. E se você pega no texto, estatuto perpétuo por vossas gerações, eu pergunto, lá em Israel ainda se mantém a escravidão? Você diz, não, a sociedade é outra. Ou então vocês não estão seguindo os 613 mandamentos? Porque dentro dos 613 mandamentos tem leis, tem regras específicas para o escravo. Inclusive, se o escravo dissesse assim, olha, você deu libertação ao escravo, e o escravo dissesse assim, eu não quero ir embora, eu quero continuar servindo a você. Aí a Bíblia diz lá que você tinha que furar a orelha dele, e aí diz assim, e ele será seu escravo para sempre, olam. Para sempre. E aí eu pergunto, está em vigor isso aí? Vocês, utilizam desse aspecto? Um outro exemplo, quando um casal era pego em adultério flagrante, o que deveria acontecer? Deveriam ser apedrejados até a morte. Lá em Israel existe pena capital. Se um casal cometer um adultério, eles são apedrejados até a morte ali em Israel. E aí você diz, não fazemos mais assim. Mas por que não faz? Esta era uma lei civil que dizia que a pessoa que cometesse adultério deveria ser apedrejada. Aqui você tem duas leis. Você tem os 10 mandamentos dizendo não adulterarás, e você tem uma outra lei que era específica para a nação de Israel naquele tempo, dizendo que aquele que cometesse adultério deveria ser apedrejado até a morte. Aí eu pergunto para o meu amigo judeu, você também não segue esta lei? Se você não segue, então você também não está seguindo os 613 mandamentos. Como disse antes, nós entendemos que Deus deu as suas leis. Agora, elas estão, vamos dizer assim, subdivididas, elas podem ser compreendidas sob vários aspectos. Leis que dizem respeito à saúde, leis que dizem respeito à questão dietética, leis que dizem respeito ao aspecto civil. Então, em uma teocracia, a ordem de Deus era que fossem mortos aqueles que transgredissem o mandamento. Mas a gente vive hoje lá em Israel numa teocracia? Não. Então esse argumento de que os adventistas, para guardarem o sábado, para não se alimentarem de carnes imundas e devolver o dízimo, etc., teriam que seguir os 613 mandamentos, eles não funcionam nem para os judeus, tá? Porque nenhum judeu segue os 613 mandamentos. Ou eu queria ver, se eu chegasse em Israel, ver como é que eles tratam todos os aspectos das leis que regem. Por exemplo, o povo de Israel não sacrifica. É certo que eles acreditam que deveria sacrificar no templo, mas
Abraão não tinha templo, sabe? Jacó não tinha templo, Isaac não tinha templo, não tinha um santuário, e eles sacrificavam ao Senhor. Então, a nação como um todo não segue esses ritos. Então, assim, vamos lá. Esse tipo de argumento não funciona, porque nem o povo de Israel segue essas 613 leis que foram estabelecidas ali no Pentateuco. Agora, vamos lá. Existe realmente aspectos diferentes dentro das leis de Deus? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Quando você vai lendo o livro de Levítico, você vai perceber que Deus faz questão de explicar detalhadamente cada lei. Você vai perceber que tinha, por exemplo, punições e leis, regras concernentes ao aspecto sexual. O filho não se deitará com a mãe, o tio não descobrirá a nudez da sobrinha, o irmão não descobrirá a nudez da sua irmã e tal. E aí Deus vai dando regras ali, tem um aspecto sexual. Aí tem as punições, leis que regiam aquilo ali. Aí você tem, por exemplo, leis dietéticas, leis que dizem respeito à questão da alimentação. E aí Deus vai estabelecer ali no livro de Levítico capítulo 11 quais tipos de animais podem ser comidos, quais aqueles você não deve comer. Só que, repito, isso é sistematizado em Levítico, mas já existia antes. Leis para o dízimo que deveria ser dado aos sacerdotes também já existiam antes da nação de Israel, conforme eu disse no princípio. Tem as leis, por exemplo, de saúde. Uma mulher que tivesse um fluxo de sangue deveria ficar separada, não é? Quando a pessoa tivesse uma doença, essa pessoa doença de pele ou algum outro tipo de doença, deveria ser feita quarentena. Então, existiam leis com vários aspectos. Então, não é que nós colocamos tudo dentro de um bojo e dizemos assim, tá, tudo isso aqui foi abolido. Não funciona assim. Como disse antes, nós não acreditamos nessa abolição generalizada como as pessoas falam por aí. Nós acreditamos que dentro das leis de Deus, que foram escritas num livro, que era chamado Livro da Lei, nós acreditamos que dentre essas leis havia algumas que diziam respeito à questão da alimentação, da saúde, do aspecto civil para a nação de Israel e de aspectos tipológicos. Nós acreditamos que as que tinham aspecto tipológicos, elas cumpriram-se em Cristo. As festividades judaicas cumpriram-se em Cristo, com exceção da festa dos tabernáculos, que será a volta do Senhor Jesus. Ok? Mas todas foram tendo seu cumprimento. A Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a Páscoa com a morte de Jesus, enfim, as festas elas vão tendo seu cumprimento. Toda a ritualística do santuário vai tendo seu cumprimento também em Cristo. Então nós acreditamos sim que existem aspectos da lei que poderiam ser definidos como aspecto moral, aspecto civil, aspecto tipológico, cerimonial, aspecto dietético. É isso que nós ensinamos. Agora, se a pessoa consegue ler os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e não consegue enxergar dentro daquele bojo de leis, de conjunto de leis que Deus dá para o seu povo, aspectos diferentes, bom, aí já não é um problema nosso. Nós conseguimos ver claramente vários aspectos diferentes. E, olhando para estes aspectos diferentes das diversas leis estabelecidas por Deus para a nação de Israel, é que a gente consegue perceber aqueles que já se cumpriram e não permanecem hoje, aqueles que eram exclusivos para a nação de Israel no sentido teocrático, pena de morte e etc., tá? Aqueles que diziam respeito à questão da alimentação e que são anteriores à nação de Israel, portanto permanecem para nós também hoje. Então é só a gente conseguir olhar para estas leis e tentar entender o contexto de cada uma e a duração ou não de cada uma delas. Agora, o que nós precisamos entender é que, de fato, a lei que tem um aspecto moral são os 10 mandamentos. E conquanto eles sejam dados no Sinai de forma escrita, eles também já existiam antes. Percebe que aquilo que já existia antes, como a gente apresenta aqui, sem ser um aspecto tipológico naturalmente, mas aquilo que já existia antes, permanece? A alimentação já existia antes. Desde a época de Noé já tinha diferença entre animal limpo e imundo. O dízimo já existia antes. Abraão, Jacó, ok.
E os 10 mandamentos também. Você vai ver Caim matando Abel, pecou, matou, transgrediu o 6º mandamento. Lá quando José está no Egito, a mulher de Potifar diz, deita-te comigo. Ele diz, não, como é que eu pecaria contra o meu Deus? Ele já conhecia os mandamentos. Ele já conhecia os mandamentos de Deus. E por isso ele não peca contra Deus deitando-se com a mulher de Faraó, porque seria adultério. Então, mas não estava escrito na pedra, não precisava estar escrito na pedra. Na verdade, nunca foi desejo de Deus que os mandamentos estivessem escritos na pedra. Jeremias diz que Deus fala assim, escreverei as minhas leis no seu coração, porque o desejo de Deus era que a lei estivesse no coração. Então, essa lei, ela tem um aspecto moral. Ela se diferencia das outras, obviamente. Deus não chegou lá e escreveu os 613 mandamentos. Quem escreveu foi Moisés. A sistematização das leis de saúde, né, o detalhamento destas leis de saúde, os animais limpos e aqueles que não são limpos, foi Moisés quem escreveu no livro de Levítico. Não é? As leis que dizem respeito ao aspecto civil, como lidar com a escravidão, como lidar com a pessoa que transgredisse o mandamento, se cometesse adultério, e a pena de morte, etc. Tudo isso daí e foi escrito por Moisés. Ah, mas foi Deus que instruiu, foi. Só que não me diga que a lei que tem um aspecto moral, que já existia bem antes da nação de Israel, que esta lei ela era igual às demais. Não, nesta daí o próprio Deus escreveu. Foi Deus quem escreveu em pedra. Deus, ele primeiro pronuncia em Êxodo 20 no Sinai para toda a nação e ele escreve. Moisés não escreveu. Quer ver um outro detalhe? Aqui no livro de Deuteronômio capítulo 10, versos 1 a 5, Deuteronômio capítulo 10. Eu vou ler aqui com vocês. Deuteronômio 10 e os versos 1 a 5. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim, a este monte, e faze uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás dentro da arca. Verso 4 diz assim, então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim, e virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Então, os 10 mandamentos foram postos dentro da arca da aliança. Agora, e as demais leis? Deuteronômio capítulo 31, elas foram escritas num livro. Deuteronômio capítulo 31 e o verso 26 diz assim, tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Uma fica do lado de fora. A lei que você escreveu, Moisés, vai colocar do lado de fora. Agora, a lei que eu escrevi com o meu próprio dedo na pedra, essa você coloca dentro. Então, dizer para mim que é tudo igual, que não há diferença, é só você ler o texto do relato bíblico e você vê claramente diferença. Eu anotei aqui, tem algumas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, a lei dos 10 mandamentos, né, foi falado por Deus, Deuteronômio 4, verso 12. A lei cerimonial foi pronunciada por Moisés, Levítico capítulo 1, versos de 1 a 3. A lei dos 10 mandamentos foi escrita por Deus, conforme está em Êxodo 31, verso 18, e esse texto de Deuteronômio que eu acabei de ler. A lei cerimonial foi escrita por Moisés, Deuteronômio 31, verso 9, 10, 3 e 4. Como acabei de mencionar, ela foi posta, a lei dos 10 mandamentos foi posta dentro da Arca da Aliança, a lei cerimonial do lado de fora. A lei dos 10 mandamentos, ela é eterna. Diz o livro de Salmos, capítulo 111, versos 7 e 8, que a lei de Deus ela é eterna. A lei com aspectos tipológicos, cerimoniais e etc., conforme eu mostrei para vocês, elas tiveram seu cumprimento. Leis dietéticas não têm aspecto tipológico, por exemplo. Por isso que nós não nos alimentamos de animais imundos. Porque elas não tinham um aspecto cerimonial. Gente, vocês não vão comer isso daqui, porque isso aqui aponta para... Então, a partir dali, você pode comer. Tem gente que diz que Jesus Cristo morreu na cruz para limpar porco. Então, assim, Jesus veio na cruz, morre na cruz e derrama o seu sangue para purificar porco. Não, meu amigo. Jesus veio para me limpar dos meus pecados. A morte de Cristo não limpou bicho nenhum, não. Que conversa é essa? Então tem gente que acha que Jesus morreu na cruz para limpar bicho. Mas Jesus já morreu na cruz, eu estou na graça. Sim, e o que é que tem? Então eu posso comer o que eu quiser. Onde que está escrito isso?
Não existe isso. Então, são aspectos que não diziam respeito à tipologia, não tem um cumprimento assim, isso vai até aqui, percebe? Bom, existem outros aspectos aqui que a gente anotou, mas veja, o que eu queria deixar claro aqui para vocês, resumindo todo esse vídeo. Nós acreditamos que a lei de Deus dos 10 mandamentos, ela tem um aspecto moral, fato. Não se nega isso. Ela tem um aspecto moral. E não sou eu apenas que digo isso. Vários pastores evangélicos e judeus também reconhecem que a lei dos 10 mandamentos tem esse aspecto moral. Existe um outro grupo de leis, que não são os 10 mandamentos, que não foram postos dentro da Arca da Aliança, mas fora, que tem aspectos diversos. E aí agora você vai ter que estudar para perceber aquilo que tem um aspecto temporal, limitado, né? A lei da escravidão. Ela existe enquanto existir escravidão. Não existe mais escravidão, não. Então aquelas leis servem para quê? Não, aquelas leis, elas regiam a nação de Israel enquanto existia escravidão. E agora que não existe mais escravidão, então essas leis, elas não existem mais. Ou vocês seguem essas leis ainda? Tem pessoas mantidas em escravidão em Israel? Acredito que não. Não é? As leis que dizem respeito à pena de morte. Não é? Foi pego em adultério? Mata. Colheu lenha no sábado? Mata. Foi apedrejado. Essa era uma lei civil que Deus ordenou. A pessoa que fosse pega praticando esses atos deveria ser morta. O filho desonrou o pai e a mãe. Morto, apedrejado até a morte. O que eu mais vejo hoje é menino desobediente. Tanto aqui no Brasil como em Israel também tem menino que desobedece ao pai. E nem por isso se mata. Então não está seguindo a lei? Não, aí a gente é inteligente para entender. Isso aqui teve um aspecto para aquela nação, em um período teocrático. Não vivemos mais nenhuma teocracia, vivemos em outro regime e etc. Então essas leis não têm aplicação hoje. Entendi, ok. As leis dietéticas. Essas leis dietéticas, elas tiveram o seu início já lá. A gente vai perceber, por exemplo, que não pode, que existe a diferença entre animais limpos e imundos desde a época de Noé. Então essas leis, elas não são para Israel. É verdade que para a nação de Israel, Deus, ele sistematiza, ele diz o porquê e ainda diz quais animais poderiam, quais que não poderiam, tudo direitinho, e explicando bem direitinho, tem unha fendida, rumina e tal. Ele explica. Mas desde a época de Noé que já se sabia disso. Agora o povo de Israel passou 400 anos no Egito, em escravidão, provavelmente já haviam esquecido, e aí Deus relembra e coloca isso tudo. Então veja, existem 613 mandamentos? Sim, alguns judeus inclusive acreditam com um pouco mais, outros um pouco menos, mas enfim, existem. Os judeus seguem os 613? Não. Porque eles mesmos entendem que alguns tiveram aplicações para aquele tempo, etc. Então, não vem cobrar do adventista aquilo que nem vocês fazem. Aí é difícil, né? Cobrar do adventista que se ele guarda o sábado, não come isto, devolve dízimo, ele tem que guardar as 613, se você não guarda 613. Aí é difícil. Nós só precisamos compreender cada lei dentro do seu aspecto. Entender o que é tipologia? Entendi. Isso aqui é tipológico. Comida é tipológico? Não. Devolver dízimo é tipológico? Não. Guardar sábado é tipológico? Não. Ok. Então nós temos aqui os 10 mandamentos. Nós temos outras leis que dizem respeito à tipologia, cerimônias, né? E aí a gente vai descobrindo se esta daqui tem um aspecto temporal, se esta daqui é para sempre, etc. E é simples, você só precisa estudar. Para não cobrar dos outros aquilo que vocês nem mesmo fazem, né? É isso, que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.